Salve galera, Júnior aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, vídeo exclusivo para os membros, né? Então, agradeço muito a vocês por estarem aqui. A nossa votação, acho que estava em 42% para o inventário V2, então a segunda versão do inventário vai ser exclusivo para vocês. Não tenho intenções de colocar ela pública no canal, então é um agradecimento a vocês aí. Espero que realmente a playlist ajude vocês. Ao final dela eu vou colocar ela disponível para download, então, mas é interessante vocês acompanharem o vídeo para ter explicação de como ele está funcionando, darem sugestões e tudo mais. Eu já tenho ele planejado, né, na minha cabeça aqui. A gente vai colocar um sistema de equipamentos, então a gente vai acabar mexendo em outras coisas também, tudo relacionado ao inventário. Então eu não consigo prever quantos vídeos vai ser necessário para a gente concluir, mas a gente vai concluir ela. Vai estar da seguinte forma: vai ter o sistema de inventário, vai ter uma forma de equipamento igual o sistema de DayZ. Eu vou tentar colocar aqui na tela qual que é meu objetivo. Eu não sei se eu vou conseguir chegar muito próximo disso, mas vai estar bem funcional. E claro, eu já vou planejar ela para o modo multiplayer, para quando a gente terminar ela aqui no modo single, já está mais ou menos encaminhado para o multiplayer, beleza? Se você tiver já habilidades, você talvez vai conseguir converter, mas claro, eu também vou fazer ela virar multiplayer, beleza? Primeiro episódio aqui, a gente vai colocar na tela, né? Vamos chamar o HUD aqui para a gente começar a visualizar como vai ser o nosso sistema de inventário. Na primeira etapa aqui, a gente não vai ter itens, não vai ter nada, a gente vai planejar a janela. E como é por componente, se você já tem um projeto, já tem teu player, você pode começar a desenvolver em cima dele mesmo. Vai ser tudo separado, não vai ter relações direto com o player, né? A não ser apertar o botão para abrir o inventário, mas aí é bem simples, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vou criar uma pasta, vou chamar de inventário, né? E vou colocar outra pastinha dentro que eu vou chamar de componente. Dentro dela eu vou criar um componente, é claro, né? Então, Blueprint Class, Actor Component, e vou chamar de inventário componente. Pode colocar em inglês se achar melhor, eu vou tentar abrasileirar o máximo possível. Algumas coisas eu vou colocar em inglês porque para mim fica mais fácil eu lembrar o que pode ser, beleza? Algumas palavras em brasileiro pode ficar muito grande, eu não gosto muito disso. Mas vamos lá. Ok, vou voltar uma pastinha aqui, que eu vou criar mais uma pasta e vou chamar de HUD. Então nesse HUD eu vou criar aqui a primeira tela, My HUD nosso. Então, User Interface, My HUD. Esse My HUD é uma janela de background, ou seja, você não precisa configurar nada nela, ela já vai ficar lá. A única coisa que eu vou colocar nela, é claro, é um canvas, né, para aceitar as novas janelas, os filhos dela. Então vamos lá, vamos chamar o canvas aqui. Canvas Panel, vou colocar o nome simples aqui de Canvas, né? Tornar ele como variável e ele já está na tela inteira, então para mim não tem mais configurações a serem feitas aqui. Posso fechar ela por enquanto e vou voltar no meu inventário componente. Abrir ele aqui. Ok. Bem no Begin Play dele, eu vou chamar um Create Widget. Então a partir do momento que começar, né, o jogo para esse componente aqui, eu vou criar o meu MyHUD. Vou promover ele aqui e vou chamar de Ref MyHUD. É quase impossível que isso aconteça, mas vamos prever, né? Então peguei a referência dele aqui, vou converter para se é válido ou não, né? É um isValid, só que não precisa usar o nozinho dele. Então eu vou criar essa janela quando ele for inválido. Se ele for válido, o que eu vou fazer? Eu vou remover ele, from parent, e a partir do momento que eu remover ele, eu vou criar essa janela, que eu preciso do meu MyHUD sempre ativo. É muito difícil acontecer esse erro aqui de criar múltiplas janelas do MyHUD, mas para evitar algum problema, às vezes jogos multiplayer pode acontecer isso, você faz uma chamada errada e ele cria MyHUDs, ele cria um segundo MyHUD para o outro player, então se a gente consegue criar esse controle, criamos ele, certo? E é claro, a partir do momento que eu criei essa janela, eu adiciono ela na tela, né? Então, Add to Viewport. Compilamos e salvamos aqui. Aqui eu vou também criar algumas variáveis que a gente vai precisar usar, tá? Então vamos lá? Vou criar uma variável Size, que vai ser o tamanho dos nossos slots. Lembra, no primeiro inventário a gente tinha um slot que era um HUD separado. Aqui, como vai ser desenhado na tela, então eu posso definir o tamanho que eu quero dos bloquinhos, o tamanho que eu quero do meu inventário. Então, size, e vou colocar do tipo float. Vou criar outra referência também, que eu vou chamar de coluna, que vai ser as colunas, propriamente ditas, né?
E a próxima, eu posso dar um Ctrl D nela aqui, ela vai ser fileira. Essas três variáveis aqui, eu vou marcar instância editável e expose ao spawn, tá? Então marcamos em todas aqui. Compilamos e salvamos. E agora é um sistema que a gente já viu algumas vezes, tá? Então vou chamar uma função, vou chamar de toggle, que é o nosso sistema de abrir e fechar o nosso inventário, beleza? Então a gente já tem isso lá no nosso inventário normal, né? Então para quem já viu muito ou já fez ele, vai saber como é que a gente vai fazer. Apertamos uma vez, a gente cria a janelinha, apertamos novamente, a gente destrói ela, beleza? Então é bem tranquilo essa parte. Vamos lá? Vou criar aqui um create widget. E agora eu lembrei que eu tenho que criar ele, né? Então a gente volta uma pastinha aqui, vamos vir no nosso HUD, User Interface, Widget Blueprints, e a gente vai chamar de Window Inventory. Tá virando uma sopa de letrinha aqui o nosso sistema aqui, tem parte em inglês, tem parte em português, mas chamar de janela de inventário ficaria muito grande, né? Então, Window Inventory. Ok, por enquanto não vou fazer nada nela, vamos continuar aqui no nosso inventário componente. Vou chamar ela aqui, né? Window Inventory. Ok. Vou promover ela aqui. Variável eu posso chamar de ref Window Inventory. E como foi lá na primeira parte, né? Como foi criando o MyHUD, eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui realmente é importante. Por quê? Quando eu já tiver com essa janela criada, eu vou remover ela da minha tela. Então, a partir do momento que o player clicou no botão, se for inválido, eu crio ela. E se ela já estiver válida, eu vou remover ela do viewport, né? Então, remove from parent, na verdade, né? Então, remove from parent. Vou pegar a variável e vou deixar ela vazia, né? Porque, vejam, a gente só remover do viewport, a gente não anula, a gente não zera essa variável. Então, toda vez que eu ficar apertando, ele vai ficar caindo inválido aqui porque eu não zerei. Mas como agora está marcando aqui que eu estou setando ela vazia, né? A próxima vez que eu apertar, ela vai falar, opa, essa variável está inválida, então eu vou criar aqui para setar novamente o valor nessa variável, beleza? A gente tem a referência do nosso MyHUD, então pegamos ele aqui, get canvas, e agora eu vou adicionar, né, essa janela de inventário minha aqui como filha desse canvas, então add child to canvas. Entramos aqui. E o conteúdo que eu vou mandar para dentro desse canvas vai ser o meu Window Inventory. Agora chegou no momento que eu preciso de uma referência do meu player, né? Então eu vou criar a referência do meu player aqui. Então, ref player. E o meu player aqui, vejam, é o padrão que vem na Engine, né? Já está aqui por padrão o meu third person. Vou abrir ele aqui, ó. Não tem nada nele, né? Não tem nada especial nele aqui. Então eu vou criar aqui a referência para ele, tá? Então, ref player. E ele é do tipo BP Third Person Character. Então, BP Third Person Character. Não é Game Mode, hein? Então, coloque aí objeto referência. Compilamos e salvamos. É claro que do jeito que está aqui, está vazio ainda, né? Eu preciso realmente colocar valor nessa variável. Se eu chamar aqui, ele vai ter todas as funções no meu player, só que durante a gameplay, se eu testar em algum momento agora, ele vai falar que está nula, né? Eu não setei realmente essa variável. Mas como ele tem acesso a tudo do player, eu vou continuar aqui e depois a gente vai setar, quando a gente for lá no player novamente, beleza? Então, get controller, e eu posso dar um cast aqui, ó, cast to player controller. Por que eu preciso do meu player controller aqui, ó? Porque do player controller eu consigo chamar um set UI only, ou seja, abrir o inventário, eu vou congelar o player. Se você quiser que o player ande ainda quando o inventário estiver aberto, você pode usar esse set input mode, né, que é o game and UI, ou seja, vai estar tanto o gameplay, tanto o UI ativos. Então você continua tendo acesso aos botões do player, né, se movimentando, e também vai ter acesso à janela de inventário, ou a janela do HUD que você criou, beleza? Então essa é a diferença aqui. Por enquanto eu quero que fique parado, porque a gente vai ter muitas informações, o player vai ter trabalho para mexer no inventário. Então ele vai ter que ir lá arrastar itens, vai ter que equipar, então enfim, eu acho que é muita coisa para ele fazer e ainda se movimentar. Mas fica a critério da sua gameplay aí. A janela de focos, claro que vai ser a minha de Window Inventory, beleza? Então a gente linka aqui. Vou aproveitar aqui do meu controller, vou dar um reroute aqui para ficar organizado. Chegando aqui para frente, eu vou chamar um set show mouse cursor, ou seja, eu vou habilitar
o meu mouse para aparecer na tela. A partir do momento que eu abrir o inventário, o mouse aparece. Eu vou pegar aqui da configuração do return aqui, ó, do filho que a gente adicionou no Canvas, ok? Vou sair com ele por cima mesmo, vou chamar um reroute aqui. Outro reroute aqui para ficar organizado. E dele eu vou chamar um set auto size. Vou marcar aqui verdadeiro e linkamos aqui. Vou setar o alinhamento, set alinhamento, linkamos aqui. Clicamos duas vezes para ficar organizado aqui para chamar um reroute. O alinhamento no centro, né? Então ponto 5, tanto em X quanto em Y. E agora eu vou setar a âncora. Set anchor. Clicamos duas vezes novamente aqui. Linkamos aqui. E vou chamar o make anchor aqui. Eu sei que para ficar na posição que eu quero é ponto 7 aqui, ponto 1, 1 e ponto 6, ok? Eu já sei que está essa configuração para ficar na posição que eu quero ali. Você pode explorar aí essa configuração para ver qual que é a posição melhor para você. Mas eu sugiro que você deixe aqui, a gente vai ter, como eu falei para vocês, uma ferramenta que você vai conseguir definir melhor, ao invés de ficar decidindo aqui, beleza? Então, coloque desse jeito para fazer igual, depois você pode aí desmontar e montar para ver o que fica melhor para o seu projeto. Ok, vou pegar esse pedacinho aqui, ó, Ref Player e Cast to Player Controller, vou levar aqui para cima, que assim que eu destruir essa tela ou remover ela do meu viewport, né, eu preciso devolver o controle para o player. Então posso chamar aqui um set input game, que ele vai trazer aqui para mim um game only, ok? E daqui também eu chamo um show mouse, no caso set, né? E deixo vazio para ele remover o meu mouse da tela, ok? Compilamos e salvamos aqui. Ok, vou aproveitar que o meu player já está aberto aqui e já vou criar o botão para chamar essa função de toggle, né? Para a gente abrir e fechar o nosso inventário. E também aproveitar para carregar essa variável que a gente criou aqui de RefPlayer, antes que eu me esqueça. Então, primeiro eu vou criar o botão. Então, eu vou vir aqui no AddMap, né? Posso vir nessa lupinha aqui. Ele vai me transportar para onde eu quero e tem as ações aqui, né? No caso, Actions. Então, tem aqui os botões aqui, né? Eu posso pegar esse Jump aqui, vou dar um Ctrl D nele. E eu vou chamar de IA, né? De Input Action, né? Então, Inventório. Ou Inventário. Dentro dele não tem nada para a gente mexer, bem tranquilo essa parte, né? Se consome sim, e é isso aí. Só que a partir do momento que eu abrir esse outro, né, que está numa pasta anterior, que é o Default, ele tem mapeado as teclas que ele já possui. No caso, tem o Jump, Move e Look. Se eu adicionar mais um, eu consigo acessar esse que eu acabei de criar. No caso, o Input Action, né, Inventário. Nossa, escrevi inventário. Deixa eu arrumar aqui, velho. Seleciono aqui, abro ele. Daí ele já traz o tecladinho aqui. Posso selecionar, para mim o Tab tá bom. Se você quiser usar o I ou qualquer outra tecla, é só você mudar aqui, beleza? Não tem mais configurações para ser feitas aqui. Então, salvamos. Voltamos no nosso player. E eu posso chamar aqui, né? Eu posso começar a digitar em ASCII aqui, que ele vai trazer o teclado para mim, e escrever inventário. Caso ele já trouxe aqui, ó, IA inventário, e ele está bem aqui. Lembrando, eu vou sair pelo Start daqui, porque o trigger ele vai disparar muitas vezes quando você clicou. Enquanto você tiver com o botão pressionado, ele vai ficar disparando. Para a gente não é muito viável para nossa parte, porque senão ele vai ficar abrindo e fechando o inventário. Não é o que a gente quer. A gente quer que clicou, mesmo se o player esqueceu o botão afundado ali, ele vai mandar uma solicitação só. Então a gente vai sair aqui, beleza? Então, claro, eu preciso da referência, né, do meu inventário componente. Para a gente ter essa referência aqui do nosso inventário componente, eu tenho que adicionar no meu player, né? Então, inventário. Adicionei aqui nele, beleza? Eu já tenho algumas variáveis que eu posso brincar, por enquanto eu vou deixar elas do jeito que estão aqui mesmo, todas zeradas, beleza? Não vou mexer com ela agora. Vou colocar ele aqui e vou chamar o Toggle. Lembrando que não é o Active, né? A gente criou com o Toggle só, nem coloquei Toggle inventário. E linkamos aqui. Daí agora também para adicionar a referência da variável do nosso player, vejam, como eu já estou pensando no multiplayer, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou chamar um evento de posse aqui. Esse evento de possessed aqui, ou seja, tomei posse desse player aqui. No inventário componente, set ref player, e fazer dessa forma aqui, chamar um self. Ou seja, você tomou posse desse player, você está mandando que a referência do seu player é esse carinha aqui.
Ok, agora sim as minhas variáveis estão ativas e eu consigo abrir meu inventário. É claro que se eu testar aqui nada vai acontecer, vejam. Vai lá, aparece meu mouse e eu não consigo remover meu mouse. No inventário Windows aqui, ó, eu vou buscar por focos e vou marcar ele como focos aqui, beleza? Compilamos, salvamos. A gente vai fazer mais algumas coisas, mas primeiro eu preciso criar um struct aqui, ó. Então a gente vai voltar para nossa pastinha de inventário. Vou criar aqui uma pasta chamada de estrutura, ou struct, apenas. Clicando com direito, a gente vem em blueprint, estrutura. Eu vou chamar de slot, tá? Para mim ficar mais intuitivo. No primeiro eu vou chamar de start. Ele vai ser do tipo vector 2D. E vou adicionar mais uma variável que vai ser o end. E ela também é do tipo vector 2D. Vector 2D XY. A gente trabalhou isso num vídeo recente no canal aqui. Posso fechar esse carinha aqui. Posso fechar meu player. E agora a gente está aqui na janela do nosso inventário, beleza? O Windows Inventório. Então vou chamar um canvas aqui. Esse canvas é tranquilo. Beleza. Dentro desse canvas eu vou chamar um border. Esse border eu vou colocar ele alinhado ao centro. Vou zerar a posição de X e Y aqui. O tamanho dele eu vou colocar 100 por 400. Lembrando, a gente vai conseguir mexer isso em configurações, tá? O tamanho e ajuste de tela. Bem tranquilo, tá? Mas por enquanto eu vou deixar essa configuração aqui. Vou alinhar ele ao centro, né? Então ponto 5 aqui no alinhamento aqui. E o brush color dele eu vou colocar ele todo preto aqui. E vou colocar ponto 3 aqui talvez. Acho que tá legal. Compilamos e salvamos aqui. Esse border eu vou chamar de grid. Mudei para grid e, claro, vai ser uma variável. Vou chamar mais um canvas dentro desse border meu. E esse canvas eu vou colocar um grid antes aqui, ó, grid canvas. E, claro, também vai ser uma variável. Compilamos e salvamos aqui. E agora a gente vem para o gráfico dele. Dentro dessa janela aqui eu preciso ter uma referência do meu inventário componente. Então eu vou criar ela aqui, ó. Vou chamar de ref inventário componente. E ela é do tipo inventário componente, né? E ela já vem aqui para dentro de componente. Ele entende que, opa, sou referente de um componente, então eu vou me colocar aqui. Vou marcar ele como instância editável e expose on spawn, porque no momento que eu dou o toggle aqui, ó, veja, eu estou criando essa janela, certo? Então eu estou chamando o inventário. Se eu der um refresh nele agora, ele vai aparecer para mim colocar a referência do inventário componente. Então só puxo aqui e coloco um self. Pronto. A partir do momento que criar essa janela, ele vai alimentar essa variável que a gente criou aqui. Muito bem. Para tudo funcionar legal, lembrando que tudo pode estar acontecendo ao mesmo tempo, então para a gente ter realmente certeza que está tudo sendo carregado, eu vou colocar um delay de 0 aqui, então vai ser um frame só, e vou pegar a referência do meu inventário componente. Vou chamar o getSize que a gente criou, o player vai definir essa variável aqui lá na configuração de inventário, e eu vou promover aqui essa variável, tá? Para a gente usar ela aqui também. Ah, poderia ficar pegando toda hora do inventário componente? Poderia, mas toda hora você ficar acessando lá, é mais fácil no momento de construir essa janela, você já mostra para ele, fala, opa, tem esse valor aqui agora. E eu trabalhar com esse valor daqui, do que toda vez ter que buscar lá no componente. Então, buscamos só uma vez no construtor, pronto, eu já acesso a variável aqui local, beleza? Local, modo de falar, mas é aqui. Vou criar também aqui uma nova função, vou chamar de start invent. A gente tem uma função dessa lá no nosso sistema, né, lá no inventário antigo. E nele aqui eu vou criar um input, que vai ser o meu size. Então, size, tipo float. Vou voltar uma tela aqui, porque a partir do momento que eu vim no construtor, eu chamo essa função aqui. Entramos aqui e colocamos aqui, beleza? E daí, só para a gente não perder o foco dessa janela aqui, literalmente falando, eu vou chamar um lost focus, evento on lost focus. Então, quando eu perder, né, quando eu clicar na tela e eu perder, que eu não vou colocar botãozinho X para fechar ela não. Você pode até seguir lá no inventário nosso, criar uma janela, vamos dizer assim, naquele modelo e colocar um botão de fechar, né? Então, se o tab não estiver funcionando, o player vai lá e clica no Xzinho. Mas não, nessa janela aqui eu vou fazer bem clean ela vai ficar bem sem botões nela.
Então, quando você clicar numa janela que tome o foco desse window inventório aqui, que ele que vai comandar para você dar o tab e fechar, eu até fiz um teste aqui, né, mas esqueci de colocar o tab aqui, né, como é que eu vou fechar? Então, se eu clicar em qualquer janela que faça essa aqui perder o focus, o que eu vou fazer? Quando ela perder o focus, eu vou setar o focus nela novamente. Set focus. Ok? Pelo menos para a gente ir testando. Depois a gente, vamos dizer assim, a gente deixa isso aqui mais sofisticado. Mas para não ficar chato no início dos testes aqui. Compilamos e salvamos. Então a gente vai seguindo aqui o nosso roteiro. A gente está no Start Invent agora. Então vou pegar o size, vou setar ele aqui novamente. Pelo menos meter essa variável aqui dentro. Vou chamar o grid. E dentro do meu grid, ele é um border, certo? Ó, a gente voltar no design aqui. O grid é um border que a gente colocou. Então aqui eu posso chamar uma função nele que é slot as canvas. E eu vou dar um set size nele aqui, ó. Lembrando, não é um set auto size, e sim um set size. Linkamos aqui. Posso dar um split nesse carinha aqui e ele vai trazer para mim o X e o Y dele, ou seja, tipo um vetor de 2D. Imaginem como se fossem os quadradinhos sendo desenhados, a gente vai definir o tamanho dele na tela. Para a gente definir isso, eu vou pegar uma referência do meu inventário, vou pegar a coluna, então get coluna, e vou multiplicar essa coluna pelo size, ok? E linkamos aqui em X, então coluna é em X. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, só com a fileira. Então vou pegar esses três aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou chamar o get fileira. Linkamos aqui. E linkamos em Y. Beleza. Agora a partir do momento que eu defini o tamanho de cada quadradinho desse, que pode ser desenhado ou não na tela, dentro do nosso inventário, eu vou criar essas linhas, beleza? Então vou chamar uma nova função aqui. Create lines. Ou criar linhas, fica o teu critério aí. Criar linhas a gente vai criar vertical e horizontal, no caso, colunas e fileiras, beleza? Então, a ideia é a mesma aqui. Vou chamar uma sequência que os dois têm que ser criados relativamente ao mesmo tempo. E saindo no primeiro aqui, vou chamar um reroute, para travar aqui a posição. Vou pegar meu inventário componente e vou pegar a coluna, então get coluna. Ok, vou chamar um for loop aqui. Eu não sei quantas colunas eu tenho, tá? Não sei quantas colunas você vai definir aí para o seu projeto. Então eu sei que o primeiro loop que eu der vai ser 0 e o último vai ser o número que você definir aí, beleza? Cada vez que eu rodar esse loop, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu index, ou seja, primeira vez que eu rodei, index 0, vou multiplicar ele pelo tamanho que eu tenho aqui. E a gente vai salvar esse valor aqui numa variável local. A gente precisa que essa variável seja esquecida quando isso aqui terminar, beleza? Então, a gente cria uma variável local aqui e eu vou chamar aqui de, para ficar fácil pra gente, local x. E linkamos aqui no loop. Vou criar aqui mais uma variável, vou chamar aqui de slot e vou chamar o slot aqui que ele é do tipo dele, ok? Então, slot. Só que ele, como imaginem, eu não posso ter um slot apenas, eu vou ter múltiplos slots. Se eu tenho mais de um, eu chamo o quê? Um array. Então a gente muda ele para ser do tipo array aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar o meu slot aqui agora e vou chamar um edge. Ou seja, toda vez que a gente rodar o loop, a gente vai adicionar algum valor nesse carinha aqui. Qual o valor que vai ser adicionado nesse cara? Eu vou puxar para cá. Vou chamar o make slot. Vamos dar um split aqui, tanto no start como no end, que a gente criou lá, ok? E agora a gente vai fazer uma operação aqui, ó. Vamos pegar a referência do nosso inventário. Diferente daqui que a gente chamou a coluna, aqui a gente vai chamar a fileira, então get fileira. E vamos multiplicar essa fileira pelo tamanho. Vou pegar a variável local aqui. Então, a variável local de x, ela vai entrar tanto no start em x, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, e no end de x, beleza? E essa operação que a gente fez aqui de fileira vezes o tamanho, vai entrar no end de y. O start de y vai ficar zerado mesmo, beleza? Vou selecionar tudo isso aqui,
Isso aqui para a gente preparar a nossa tela, cara. Preparando a tela, o resto é mais tranquilo. Vou colocar aqui então esse, é a coluna então vertical. E agora para fazer a parte de baixo, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa invertendo os valores aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V aqui. Linkamos na parte de baixo. Aqui onde é a coluna, eu vou remover e vou chamar fileira. Linkamos aqui no último, tá? Não é no first, não, é no último aqui. Esse valor aqui eu posso remover, né? Vou promover novamente para local, para variável local, tá? Não confundam aí. E esse local aqui vai ser local Y. Pegamos do loop, linkamos aqui novamente. Aqui está multiplicando correto. Esses daqui eu posso deletar e esse daqui também eu vou deletar. Então, se era fileira aqui, né? Vou chamar coluna. Multiplicamos aqui. E ele vai entrar no end de x, tá? Vejam, aqui ele está entrando no end de y. Então, agora a gente entra no end de x. Pegamos aqui as variáveis locais. Tanto o y vai entrar no start y. Ctrl C nela aqui novamente, Ctrl V, e a gente entra no end de y aqui. Compilamos e salvamos aqui. Agora a gente tem a nossa variável, o nosso array aqui sendo alimentado. Então a gente sabe as posições, sabe o tamanho, sabe tudo que a gente precisa para o nosso inventário. Então a gente precisa desenhar ele na tela. Como eu falei para vocês, no vídeo mais recente do canal a gente trabalhou com essa função aqui. Então a gente pode vir aqui, ó, em funções, override, a gente vai chamar o onPaint, ok? Vamos tomar um espacinho aqui. Vou chamar uma sequência. Essa sequência eu vou linkar o return no segunda posição aqui. A gente vai criar uma outra depois. Mas vamos continuar aqui. Depois a gente foca no return, ok? Vou chamar meu slot. Do meu slot, como ele é um array, eu vou rodar todas as posições. Então, for loop. Linkamos aqui na execução. Vou pegar meu grid. Vou chamar duas funções aqui. Então, get, cache, geometria, ok? Então, a geometria que já está salvo na memória dele. Vou pegar aqui outro get, local, top left, ok? Desse array element, eu vou dar um split aqui. Ele vai trazer tanto o start como o end para mim. Então, rodou o start mais esse carinha aqui. Eles são vector 2D, tá? Então, a gente vai somar aqui. Então, a gente soma uma vez no start e outra vez no end, beleza? Com o mesmo valor aqui. E agora, toda vez que rodar esse loop, eu vou chamar o draw line, ok? O contexto, você pode arrastar ele aqui direto, ou puxar daqui, né, e chamar contexto, o get contexto. Esse carinha aqui, esse contexto, é esse desse bloquinho aqui, tá? É como se eu tivesse feito isso aqui direto. Mas para não ficar esse fio atravessando tudo aqui, você chama ele aqui. Toda vez que você tiver um input aqui, ó, como tem nesse, claro, esse aqui não foi eu que criei, ele já vem por padrão quando a gente chama essa função aqui. Toda vez que você criar funções e criar input, você pode chamar o input que você criou de qualquer lugar, dando um get no nome dele aqui. É como se fosse uma variável, tá? Uma variável aqui dentro. Então, ele é esse carinha aqui. Então, a gente tem um valor de A, né, posição A, e a posição B aqui seria XY. E aqui tem a cor que a gente quer desenhar. Eu vou deixar branco, só que eu vou diminuir um pouquinho a opacidade dele. Vou colocar 0.5 aqui, só para a gente ver na tela. Bom, nosso inventário a gente está terminando, tá? Então vou dar um override aqui. On key down. Vou perguntar se essa tela que o player está apertando, né, get key, é igual a tab, por exemplo. Se for igual a tab, eu vou pegar meu inventário e vou chamar um toggle. Ok? Vou chamar um branch aqui. Então, se eu tiver com a minha janela aberta e o player apertar o tab, eu chamo o toggle, como o inventário está aberto, ele vai fechar, beleza? Clicamos aqui, então a gente chama um handle aqui, okay? Para a gente eliminar esse alarme aqui. Compilamos e salvamos.
Vou abrir meu player aqui novamente, porque eu preciso fazer algumas configurações nele, senão não vou perceber nada. Meu inventário, eu posso definir o tamanho aqui. Vou colocar 50. Número de colunas 6. Vou colocar 6 por 6, só para a gente ver ele formando primeiro. Compilamos e salvamos. Vamos começar aqui. Esqueci de chamar o Create Lines aqui, ó. Depois do Set Auto Size. Eu estou no Start Inventário. Então a gente começou o inventário, a gente cria as linhas. Esqueci de colocar aqui. Compilamos e salvamos. E agora, a partir do momento que eu entrar aqui, apertei o Tab, pronto, desenhou o nosso inventário. Então ele está 6 por 6. A corzinha que desenhou aqui é a cor que a gente colocou lá, né? Eu deixei aqui no inventário aqui, ó. A gente pode dar um expose nisso aqui, definir no nosso inventário. A gente pode trazer essa cor do inventário e colocar aqui. Enfim, fica a critério de vocês aí. Você pode definir a cor que você quiser aqui. Pode colocar azul ou da cor que você mais achar interessante aí para o seu projeto, beleza? Eu vou deixar branco por enquanto mesmo. E como eu falei para vocês, tudo você pode configurar aqui no player. Então, eu quero um tamanho maior, eu quero 100 aqui, o dobro do tamanho. E quero que seja 12 colunas, por exemplo. Então, a gente entrou aqui, apertei o Tab, olha como é que ficou maior, nem coube na tela agora. Tem como ajustar isso, tá? Para sempre caber na tela, ele chegar um pouco para o lado, é claro. 12 deu muito, eu vou colocar aqui, sei lá, 7 e vou colocar 4 aqui. Então ele tem 7 colunas, né? E 1, 2, 3, 4 fileiras da forma que a gente configurou. E você pode brincar aí, não, eu quero, ficou muito grande, eu quero 45 aqui de tamanho. E ficar ajustando aí do modelo que você mais acha interessante. Aqui ficou menor agora. Fica da forma que você achar interessante. Lembrando, o item quando for entrar aqui, ó, deixa eu colocar no tamanho maior, mais por conta do vídeo, tá? Então vou colocar aqui 100 novamente. Daí só para explicar. Cada slot desse aqui é uma posição. Então você vai ter um item que vai ocupar uma posição apenas. E você pode ter um item que ocupa 2. Pode ter um item que ocupa 4. Pode ter um item que ocupa só posições em X. Imaginem, sei lá, seja uma tora. Ele vai ocupar 3 slots no sentido de X. Então 1, 2, 3. Aí você pode verticalizar ele, colocar ele ocupando em Y aqui, 1, 2, 3. Ou você pode ter, sei lá, uma bateria que vai ocupar 4 slots, 2 em X e 2 em Y. Então, independente se você rotacionar ele, ele sempre vai estar aqui ocupando 4. Você pode, enfim, definir, personalizar aí cada item de uma forma que ocupem slots diversos aqui para você ficar realmente montando um quebra-cabeça ali, igual jogos de Resident Evil, quando você tinha que arrumar o baú lá, enfim, ou o próprio inventário. Ou no próprio DayZ também é assim. E claro, se você quiser deixar essa informação para o player aqui, mostrando para ele que, beleza, você tem esses itens que ocupam um slot e outros que ocupam 2, ou deixar totalmente invisível isso, né? Você pode deixar sem a pintura. Quando o player abrir o inventário, vai ficar assim. Então ele vai tendo que aprender, esse item ocupa só um quadradinho e outros ocupam mais. Ele vai definindo da forma que ele quer, beleza? Daí fica a critério de vocês aí, de acordo com o projeto de vocês, beleza? Bom, esse vídeo eu vou encerrar aqui. Então, se você chegou nesse resultado aqui, pronto, você já está apto para ir para o vídeo 2. Logo vai sair no canal, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado pela força que vocês dão aqui. Novamente, essa playlist é graças a vocês. É um item exclusivo aqui para vocês no canal, beleza? Eu não tenho pretensões de colocar tão cedo, ou nem sei se eu vou colocar, como eu disse, é exclusivo para vocês. Mas caso aconteça algum problema, eu tenho que ficar um tempo ausente do canal, talvez, só talvez eu pense em colocar público, mas claro, eu sempre vou colocar vídeos aqui graças a vocês, beleza? Então muito obrigado aí se você chegou até aqui, beleza, muito obrigado por ter assistido. Só falando, ó, esqueci de falar o mais importante. Abro e fecho o inventário. Se eu clicar na tela, eu estou perdendo o foco dessa janelinha, só que lembra do nosso efeito? Ele chama o foco novamente. Então mesmo se eu clicar, aperto o Tab, ele fecha normal e eu consigo seguir a gameplay. Fechou? Então até a próxima aí, valeu!